não vejo o queridíssimo Dr. André Weinet, bem-vindo. Tudo bem, boa tarde. Nosso nutrólogo. Tá sumido. Faz tempo que eu não venho, Faz tempo, tá trabalhando muito. Agora papai tem que trabalhar mesmo tempo, e tem que tem que cuidar, né? Agora, essa pauta é legal, hein? Achei legal, Carol. Achei que é uma legal coisa também. diferente. E eu tentei buscar, né, eu com as minhas ideias e pensamentos, buscar coisas muito mais fáceis do que simplesmente essa ideia de que o colágeno, que é só você comprar a balinha, só tomar já tem o resultado. A gelatina e que acha que vai ter resultado, Carol. Então, saibam, nossa pauta de hoje vai entrar na tela para vocês. Tudo sobre colágeno. Tudo que você queria perguntar a respeito de colágeno. O que é, como que a gente absorve melhor, qual o momento da vida que a gente deve introduzir tudo isso e por que os alimentos estão aqui na mesa. Afinal, a gente já tem o colágeno hidrolisado, ele já é vendido aí em latas e tudo mais, já tem as balinhas, como você falou. Sim. Hoje, a gente vai desmistificar e vai contar toda a verdade. Para começar, o que é o colágeno? Colágeno, para você ter uma ideia, é a proteína mais abundante que a gente tem no nosso organismo. Sério? Praticamente 25 a 30% de toda a proteína que a gente tem no corpo é colágeno. Né? Existem vários tipos de colágeno, quase 20 tipos de colágeno. Não sabia. E assim, já antecipando algumas coisas, cada tipo de colágeno está presente em uma região do organismo. Tá? Então, por isso, o primeiro ponto, toma muito cuidado com o colágeno que que seu médico vai te passar, que você vai consumir. Mas o colágeno, o que ele faz, Carol, de uma maneira geral? Ele é o que dá sustentação, elasticidade da pele, ele está presente nos tendões, nos músculos, nos ossos, nos olhos, nas artérias. Né? Então, por exemplo, nosso coração bater e a artéria bombear, as veias levarem o sangue para o nosso organismo, elas têm que ter uma musculatura, elas bombeiam para o sangue levar. Aquilo ali também, aquela resistência, aquela elasticidade que tem, é graças ao colágeno. Então o colágeno está presente no nosso corpo inteiro. E vamos sair um pouco dessa ideia de que o colágeno é legal para a pele, que o colágeno é só legal para dar aquele up, só para diminuir flacidez, não é bem rugas. Assim. Ele é importantíssimo, mas não é só isso. O colágeno vai muito além disso. Então, por isso que, primeiro ponto que eu sempre falo, tanto tempo que eu venho aqui, a gente sempre bate nessa tecla o que é mais importante? Para a gente ter uma pele saudável, para ter um organismo saudável, não é consumir o colágeno depois que precisa, mas sim vamos começar a trabalhar o antes. O quanto antes, melhor. O quanto antes, melhor. A gente nasce com alguma quantidade, a gente precisa sempre repor, como é que é essa historinha do colágeno no corpo? Na verdade, assim, o colágeno, se a gente for pegar essa proteína do colágeno, nutricionalmente ela é uma proteína muito pobre nutricionalmente, mas ela é composta principalmente por aminoácidos que a gente chama de não essenciais. O que são esses aminoácidos? São aminoácidos que a gente não precisa consumir, que nós mesmos produzimos. Então a gente tem uma produção desde que a gente nasce, a gente tem uma quantidade, né, conforme nós vamos crescendo, proporcionalmente essa quantidade de colágeno que a gente tem no organismo, ela é proporcional à quantidade de proteína que a gente tem no corpo. Então fica dentro dessa porcentagem. A partir dos 30 anos, as mulheres já sabem muito bem disso, que é quando começa a falar que começa a nascer, famoso que o pessoal fala pé de galinha, que começa aqui, tudo começa a dar ali, uma marcadinha. Isso, que a pele fica mais flácida, que cai, o bumbum desce, aquela história toda. É quando a gente começa a ter um declínio da produção desse colágeno. Então, a partir do 30º ano de vida, da terceira década de vida, mais ou menos, a gente tem por ano um declínio de 1% da produção de colágeno. Nossa. Então começa a perder. Então por isso que a gente começa a ficar com a pele mais enrugada, por isso que os idosos, a partir de 50, 60, 70 anos, tem aquela pele bem mais sensível, aquela pele que não é elástica. Se você tem essa idade, se você for mais novo, tiver um vovó, mãe, papai, um pouco mais de idade, você vai ver, pega na mão, você vai ver que a pele que vai e não volta, né? Perde essa elasticidade por conta da deficiência de colágeno. Isso é uma coisa normal, natural. É fisiológico. Fisiológico. E nas mulheres, inclusive, depois do declínio hormonal. Então, quando a mulher entra na menopausa, já se sabe que esse declínio hormonal, esse declínio de estradiol na mulher, também leva a uma deficiência de colágeno. Puxa vida, quanta coisa sabota, né? Sim. E tem mais coisa que sabota. Por isso que as mulheres têm mais rugas que os homens? Um dos motivos é esse, o homem proporcionalmente... Né, envelhece bem menos, vamos falar a verdade, né? Vai. E homem tem uma quantidade de proteína, homem tem uma quantidade de massa magra maior que mulher. Então, proporcionalmente, quando a gente fala de proporção, se o homem tem proporcionalmente mais, então, teoricamente, ele tem uma quantidade de colágeno maior. Né? E o nosso estilo de vida, Carol? Então, cigarro, poluição, sedentarismo, má alimentação,
tudo isso vai levar ao declínio mais rápido de colágeno, mais vertiginoso de colágeno. Então, se você é uma pessoa que é sedentária, que fuma, que abusa da bebida alcoólica, que não tem uma vida muito regrada, sinto muito lhe informar também. Não vai cair tudo. Vai cair, não é comendo o colágeno hidrolisado, não é tentando ajustar depois que vai funcionar. Por quê? Porque nosso organismo ele é muito inteligente, tá? Então, mesmo que você consuma esse colágeno, que são uma cadeia de vários aminoácidos, algum desses aminoácidos, não necessariamente esse colágeno que você consumir, ele vai ser metabolizado e absorvido como colágeno. Nosso corpo pode quebrar esse colágeno em aminoácidos melhores, essa proteína em pequenas porções de aminoácidos e fazer coisas que ele acha que tem uma importância maior. Entendi, ele não dá tanta importância, ele manda para outros lugares. Então a gente começa a falar já de equilíbrio, não? Então, se você oferecer para o seu organismo, para o seu metabolismo, substrato e vamos dizer assim, limpar o salão, né, limpar o chão e fornecer para ele substratos e substâncias que vai fazer com que ele produza melhor esse colágeno, legal. Se você for uma pessoa que é superoxidada, uma pessoa que cheia de radicais livres, então que não tem uma vida regrada, tem um intestino que funciona mal, não tem uma alimentação saudável, esse colágeno pode ser quebrado em aminoácidos e o seu organismo pode entender que esse aminoácido, em vez de ser absorvido e metabolizado de forma de colágeno, vai ser para outras coisas mais importantes. E aí o colágeno perde essa função que você imagina que tem o colágeno. Então vamos fazer o seguinte, vamos para a nossa mesa, que eu vou começar a te perguntar aqui algo relacionado com isso. Por quê? Você não trouxe só proteína? Não. Então, comer muita proteína não está diretamente ligado a ter uma produção maravilhosa de colágeno? Olha, funciona assim, Carol. O colágeno, na verdade, a principal fonte de colágeno é a proteína animal. Tá? Então, a carne vermelha, o peixe, né? Até na outra pauta falou do peixe. Sendo proteína animal, tem colágeno. Não dá para destacar que a vermelha tem mais, o ovo ou uma... A proteína vermelha, a carne vermelha tem um pouquinho mais, mas todas as proteínas animais têm uma concentração boa de colágeno. Seja peixe, seja frango, seja o ovo, seja o leite, né? Vamos esquecer da lactose do leite, nós falamos propriamente do colágeno, tá? E essa fonte de colágeno, praticamente ela vem animal, inclusive da fonte animal. Inclusive esses colágenos hidrolisados que a gente consome, 99% deles são fontes animais, tá? O colágeno de fonte vegetal, ou quando você consome, eu coloquei aqui vegetais, eles não têm propriamente o colágeno, mas eles têm precursores para te ajudar a formar colágeno. Não adianta só você ter o colágeno. Entendi. Você tem que ter precursores para você poder sintetizar esse colágeno, formar essa proteína de uma maneira melhor, e não só formar, fazer com que ela absorva de uma maneira melhor e quando ela for absorvida, ter essa ação fundamentada para ter. Por isso que não adianta só tomar aquelas colheres de sopa do colágeno hidrolisado. Não. Ele é o colágeno, mas se você não tiver os precursores para essa absorção, então não adianta nada. Por exemplo, vai sair tudo no xixi. Vai ser excretado. Ou vai sair, ou seu metabolismo, seu organismo vai quebrar essa proteína em pequenos aminoácidos, né, que a proteína são pequenas, e vai utilizar para outras coisas. Entendi. Até porque esses aminoácidos do colágeno, os principais, a prolina, a hidroxiprolina, a glicina, que são alguns desses aminoácidos que formam o colágeno, nós mesmos produzimos. A gente não precisa colocar de fora. Claro, foi o que eu falei, depois de um certo tempo essa produção diminui. Entendi. Mas a gente produz. Então, teoricamente, não é um aminoácido essencial que a gente precisa consumir para poder formar. Os precursores são mais importantes que tudo. São importantíssimos. É a prevenção. Na tela, então, perguntinha do público. E eu vou deixar uma minha bacanona para o final. Olha lá. Fabi, um beijo pra você. A produção de colágeno está relacionada com... não acredito que ela foi na minha pergunta. Você arrasou, Fabi. Ovários policísticos podem interferir na produção? Então eu já vou completar. Eu ia perguntar pro doutor André se a testosterona também está envolvida neste processo. Eu acho que mataram a charada, hein? Os hormônios têm aí relação com essa história do colágeno? Claro que tem. Até porque a gente liga muito o colágeno ao envelhecimento. A gente falou até agora, envelhecimento da pele. A gente falou que colágeno está na nossa musculatura, está nos tendões, está nos ossos, nos olhos, nas artérias, nas veias, na pele, nas unhas. Então, não tem como a gente não correlacionar hormônio
com o colágeno. Tá. Então, por exemplo, mulheres, que nem a gente já comentou, então mulheres que estão na fase de declínio hormonal, mulheres que estão entrando no climatério, já estão na menopausa, tem um decréscimo muito grande de colágeno por conta da queda hormonal. Tá. Homens que estão na andropausa, que tem uma queda de testosterona, também tem uma queda de colágeno. Então você pega, geralmente as pessoas, quando entram depois do quarto, quinta década de vida, começa a se trocar, tem uma perda de massa magra muito grande em detrimento de um aumento de massa gorda, proporcionalmente. Não estou que ganhe peso, mas mesmo que mantenha o peso, tem essa alteração que muitas vezes pode se transformar em alguma coisa chamada sarcopenia, né? que é justamente esse declínio da massa muscular grande e um acréscimo da massa gorda. E isso, com a diminuição da massa muscular e o colágeno totalmente ligado, então sim, mulheres que têm uma dificuldade, uma resposta dificultada por algum problema relacionado ao hormônio, mesmo que esteja em idade fértil, pode ter problema de colágeno? Sim. Então, mulheres que tomam pílula anticoncepcional, que tem já uma queda da testosterona fisiológica por causa dessa pílula, também. Sim, até porque você ligar uma coisa na outra, a testosterona ligada ao ganho de massa muscular, está ligado à melhor produção dessa síntese proteica, então está ligado, sim. Pois é, e nisso ainda não tinha pensado. Vocês veem, é um negócio que tem que botar na balança mesmo, né? Não só o anticoncepcional, mas os hábitos, as coisas, o que vale a pena, o que não vale. Nós estamos falando aqui de envelhecimento. Todo mundo vai envelhecer, e claro que você tem que envelhecer da melhor maneira, né? Estar o melhor possível para aquela idade. Eu, pelo menos, penso assim. Vamos fazer o seguinte, então. O que nós temos que comer, em que quantidades para ter absorção e para ter o resultado que a gente precisa em todas as faixas etárias? Carol, tirando a parte do estilo de vida mais saudável, tudo, o que o colágeno, para sintetizar legal esse colágeno, a gente precisa consumir. Precisa consumir elementos ricos em vitamina E, em zinco. Que são esses que estão aqui? Isso. Por exemplo, vitamina E e zinco, temos a castanha do Pará, temos a aveia. A gente pode consumir licopeno, então antioxidante, vamos nos antioxidar. Consumo de probiótico é muito legal também, ajuda bastante na absorção e na síntese de colágeno. Legal. A gente pode consumir alimentos que sejam ricos em alguns dos aminoácidos precursores, como a glicina. Então, batata doce tem glicina. A prolina, como a cebola roxa, o alho. Vitamina C é importantíssimo. Vitamina C. A vitamina C é importantíssimo para a síntese de colágeno, que hoje a gente não tem, no mundo moderno, uma doença de deficiência de vitamina C, como se tinha antigamente, que é chamada de escorbuto. Que é uma doença que na época das navegações se tinha muito, então a pessoa não consumia muita vitamina C e começava a ter deficiência. E um dos sinais de deficiência de vitamina C, justamente a pele um pouco mais flácida e sangramento gengival, porque não se forma a rede de fibrina. Então, acaba tendo um déficit. O colágeno está muito ligado à cicatrização da pele, então pós-operatórios, então para pessoas que tem alguma ferida de alguma maneira, então consumir alimentos com vitamina C, consumir alimentos com vitamina E, alimentos com zinco, alimentos com selênio, alimentos com licopeno. Então fazer o uso desses alimentos para quê? Se você quiser consumir o colágeno hidrolisado, legal, consuma, mas coloque também esses substratos para fazer com que esse colágeno chegue melhor. E não quer dizer que você consumindo só, volto a falar, o colágeno, 2, 3, 20 cápsulas por dia, não quer dizer que o seu metabolismo vai absorver aquele colágeno e vai fazer com que o colágeno seja metabolizado e tenha o efeito do colágeno. Ele pode quebrar e fazer outras coisas. Então, na tela, essa perguntinha. Temos 3 perguntas fantásticas, a diretora falou. Vamos ver quem mandou pra gente. Olha lá. Um beijo, Calil, obrigada. Dizem que tomar colágeno direto sobrecarrega os rins. Procede? Excelente pergunta. As coisas estão ficando boas, né? Não, público do Você Bonita é nível máximo de... São rigorosos. Ai, eu adoro isso. Obrigada, vocês são demais, adoro público inteligente. Manda bala. É muito difícil você ter uma sobrecarga renal numa pessoa saudável, numa pessoa ativa, né? Claro, se você pegar um paciente que já tenha uma deficiência renal crônica, seja um paciente hepatopata, cardiopata, você tem que ter um controle maior. Mas vamos falar de uma pessoa saudável, com práticas alimentares boas, dificilmente você vai ter um consumo de colágeno tão alto que você vai ter um problema renal. Até porque para você ter um consumo de colágeno, você ter esse colágeno de uma maneira boa, a quantidade boa de colágeno para consumir por dia é uma quantidade grande, né? Teoricamente de 8 a 10 gramas de colágeno por dia para você consumir, para você ter esses benefícios. E isso
quanto que dá? Em 2 colheres, que é o que... A gente geralmente coloca em cápsulas ou em pó. Você pode colocar em cápsulas ou em pó. Só para você ter uma ideia. Tá vendo aqueles pozinhos ali, né? Sim. O pessoal consome muito. Esses 2. A gelatina. Tá, a gelatina tem colágeno de origem animal, né? Isso. Mas o tipo de colágeno que está na gelatina, ela é diferente, ela não é hidrolisada, tá? Ela é parcialmente hidrolisada, então a absorção dela é menor, o metabolismo dela é diferente. Tá cheio de corante, cheio de açúcar. Tirando a parte, né? Tirando essa parte. Então, assim, e a quantidade, por exemplo, que você tem para consumir de gelatina, para você alcançar os níveis de colágeno diário que você precisa consumir muita gelatina. Então, gelatina é legal para uma sobremesa? Legal. Mas não consuma gelatina achando que você vai repor aquele colágeno para melhorar a pele. Porque só vai aumentar a parte do industrializado que tem ali. E isso é muito comum acontecer, tá, Carol? A pessoa acha que consumir gelatina significa que está colocando colágeno e vai ficar com a pele esticadinha. Vamos lá, na tela, a próxima pergunta. Muito bom, hein? Vocês estão feras. Adriana, obrigada, um beijo. Tem um horário melhor para tomar o colágeno hidrolisado? Posso colocar nas refeições? Será que atrapalha ou melhora a absorção? Se a gente der uma jogadinha assim por cima. Não, pode colocar. Geralmente eu coloco, meus pacientes eu coloco, né, que eu geralmente não coloco só o colágeno, a gente coloca outros nutrientes, coloca as vitaminas, os sais minerais. Pode consumir de manhã, pode consumir à tarde, não tem um horário específico para o consumo, desde que você faça esse consumo de uma maneira correta. Não adianta você tomar um dia, aí ficar uma semana e colocar 25 colheres no outro dia para compensar, isso não adianta. Todo dia. Você pode colocar, até porque o colágeno você consome a carne, você consome o ovo, não tem problema, vai absorver de uma maneira tranquila. Às vezes, alguns outros, você pode ter uma diminuição de absorção por conta, depende daquilo que você comer. Se você comer for fazer uma refeição não tão saudável, uma quantidade grande de gorduras saturadas, por exemplo, pode ter um pouco de indigestão. Diminuir um pouco a absorção dele, a velocidade de absorção, mas não vai ter grandes problemas. Pode se consumir, pode jogar na comida, pode, mas eu acho que consumir em cápsulas e você colocar, além do colágeno, colocar os outros precursores juntos... Na cápsula? Na cápsula também, você pode... Esse é o segredo. Ele contou o segredo, gente, contou o segredo. Tem que conversar muito com o médico. Nutricionista pode prescrever também ou só médico? Os nutricionistas prescrevem colágeno, né? Em relação aos nutricionistas, hoje eles têm algumas restrições à prescrição. Em relação não só ao colágeno... Colágeno não. E alguns fitoterápicos também. A partir de agora tem algumas restrições que eles vão ter que seguir, mas tem nutricionistas que prescrevem e teoricamente não tem problema. De repente até com uma supervisão de médico. É legal a gente falar disso, gente, porque às vezes as pessoas confundem algumas coisas ligadas às especialidades. Eu vou dizer isso porque... muita gente me procura nas redes sociais, né, nos directs da vida, que não tem ninguém lendo nem sabendo, para me perguntar quem eu indico para... Carol, você me indica um nutricionista? Muito, mas muito, me fala muito. É claro, eu abertamente, como conheço muito o perfil de vocês, eu vou fazendo ali as minhas indicações de como é o perfil da pessoa, dependendo do que ela precisa, que eu quero ajudar. Só que eu tenho notado, por exemplo, que a pessoa vai numa endócrina ou num endócrino, e aí ela sai de lá com as coisas que ela precisa de orientação. Aí eu falo assim, mas e aí o seu cardápio? Endócrino não passa cardápio. Não passa. Então você não pode ficar só no endócrino, você tem que ir na nutricionista. Que é a mesma coisa, o nutrólogo tem todo um negócio, mas vocês já podem prescrever cardápios. Alguns nutrólogos podem, mas é nutricionista mesmo que faz isso, na verdade, quem prescreve o cardápio é a nutricionista, né? Existe um entreveiro aí nesse meio, que teoricamente a Associação Brasileira de Nutrologia fala que a gente não pode prescrever o cardápio, mas a gente pode dar as orientações. Do que não pode faltar de vitaminas dentro do cardápio. Entendi. Particularmente eu, André, acho que quem tem muito mais capacidade para prescrever um cardápio é a nutricionista, até porque você consegue equilibrar muito mais esse tempo. Perfeito. E o médico faz muito mais a parte de deficiências e de reposições, etc. Tanto que eu trabalho junto com a nutricionista, né? E tive um resultado muito mais expressivo, muito melhor com os pacientes. Isso é muito legal, gente. Então eu sei que quem assiste Você Bonita está procurando isso, está procurando qualidade de vida, está procurando o caminho certo para encontrar. Exatamente. Então é legal a gente debater. Os especialistas são ótimos, a gente precisa de todos eles, mas cada um para uma coisa específica. Vamos para mais uma perguntinha do público e a gente fecha com a manipulação, o que pode ser bem bacana. Vamos lá, na tela. Um beijo, Anaí, querida. Tô morrendo de saudades de você. Ela assiste todos os dias. Você conhece, né? Conheço ela. Ela, inclusive, acho que já apareceu lá no seu consultório. É uma fã muito querida. Cozinho
Extraia a gelatina do pé de galinha e consumo diariamente. É considerado um bom colágeno? Arrasou, né? A doutora Gisela Savioli uma vez veio aqui e ensinou a fazer uma geleia do coisa da galinha, gente. Tem lá no YouTube. É excelente, é uma fonte de colágeno ótima, não tem nem o que falar. Pode consumir, não tem problema algum. Ela faça, consuma, limpe o pé de galinha direito, consuma, mas pode fazer, não tem problema nenhum. Que é o que? Cozinhar... Cozinhar, extrair de dentro do pé, não sei exatamente como que ela extrai, mas extrai dessas fibras do pé da galinha, né, que tem uma quantidade de colágeno muito grande, ela extrai essa gelatina e consome, não tem problema algum. Olha é uma só fonte ótima de colágeno. Tá aí, eu acho que podemos trazer no programa de novo para ensinar, porque além de tudo é saborosíssimo, você pode colocar de tempero em um monte de coisa. Sim. Ao invés da cebola e do alho, você joga vira uma pasta, né, que você bate. Mas pode pôr a cebola e alho, porque também eles pode, são precursores de cebola, alho, já tem tudo, então. Tá vendo? Fechamos, e fica um sabor maravilhoso, assim, tipo de galinhada, assim. Ai, que delícia! Vou conversar com a minha diretora pra gente trazer. Pra gente encerrar, doutor André Weinert, o caminho certo, então, consumindo os alimentos, claro, é isso que a natureza nos dá, mas hoje com a possibilidade da manipulação, pode ser sim bacana, numa concentração legal para cada um, nada de sair tomando tudo que tá vendo. Sim, geralmente eu coloco, né, faço individualizado, claro, mas geralmente para ajudar, coloco um probiótico, faço um pool de probióticos, paciente com uma fibra de boa qualidade. Tá. A gente pode colocar vitamina E, vitamina C, né? Até porque não esquecendo que a vitamina C, quando você coloca demais de antioxidante, ela pode passar a ser pró-oxidante, então a gente tem que colocar a vitamina E junto, que também é precursora de colágeno, zinco, selênio, a gente pode colocar beta-caroteno, licopeno, resveratrol. Então, uma série de antioxidantes, pode ser colocar tudo ou separado, não tem problema algum, e colocar o colágeno junto. E isso vai fazer com que esse colágeno, junto da alimentação de boa qualidade e do estilo de vida saudável, você consiga ter uma melhor absorção e aproveitar muito mais o dinheiro que você gastou com essas cápsulas de colágeno. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Esse assunto é muito legal. Quem quiser saber mais, pode perguntar mais no Insta do queridíssimo Dr. André Weinert. Ele que é nutrólogo. Vai lá, @AndréNutrólogo, tudo junto, @AndréNutrólogo. Faça suas perguntas. Eu sei que chegaram várias perguntas maravilhosas e inteligentíssimas. Eu agradeço sempre a participação de vocês. Continuem participando, porque cada pergunta vira outra pauta no Você Bonito. Obrigada, querido. Tava com saudades. Ótimo, eu também. Beijo na esposa e no filhão. Obrigado.